Finalmente, depois de 1000 anos, eu vou apresentar um projeto meu. Oi, eu sou a Thaisa, arquiteta, e esse é o Arquitetura na Nuvem. Esse é o vídeo da série TCC e esse é o vídeo que eu vou apresentar o meu TCC para vocês, como eu apresentei na banca final. Então eu vou passar pelas 5 pranchas do meu projeto. A proposta do meu TCC era um projeto de habitação social com arquitetura bioclimática integrada. A intenção do projeto era ocupar uma área de um vazio urbano, para ir em contrapartida da expansão da cidade de São José do Rio Preto, está apresentando uma grande quantidade de conjuntos habitacionais extremamente afastados da cidade e criando todo um conflito urbano de infraestrutura, ilhando as pessoas nesses conjuntos habitacionais de 30 a 40 mil pessoas com casinhas de 30 metros quadrados, do Minha Casa Minha Vida. Então a ideia do meu projeto era questionar e ir contra toda essa política urbana e essa política de habitação que eu não concordo, que nós como arquitetos deveríamos refletir muito. Da casa não é caridade, não deve ser feito de qualquer jeito. Isso já é uma outra conversa. Então todo o meu TCC foi embasado em questionar e bater de frente com essa política. E o próprio centro urbano, ele tá ficando abandonado, ele tá ficando marginalizado. Então a minha proposta foi buscar um terreno dentro do centro dessa cidade, o mais próximo possível que eu conseguisse, e implantar um edifício de habitação social que questionasse toda essa política. Para quem conhece a cidade de São José do Rio Preto, essa aqui é a cidade e o meu terreno está localizado aqui, quase que no miolo. Esse é um mapa de localização. Esse é um outro mapa onde eu mostro o que tem no entorno. Essa linha aqui amarela é ainda a linha do trem. Aconteceu um acidente em São José do Rio Preto há um tempo atrás, alguns anos antes do meu TCC, que o trem invadiu algumas casas e então começaram alguns questionamentos sobre a retirada dessa linha. Então o meu projeto se baseou nisso, na proposta de, considerando que a linha do trem seja retirada, o que fazer com esse espaço de vazio urbano? O que fazer com esse terreno, que aqui no caso é esse barranco? Esse meu terreno, ele na verdade ele é um vazio urbano, ele é um canteiro. Ele tá voltado de frente pro Lago 2 da represa da cidade. A intenção dessa implantação foi tentar deixar o prédio o mais permeável possível e que ele tivesse integrado ao seu entorno, combatendo todo o sistema de implantação do Minha Casa Minha Vida, questionando como eles implantam uma infinidade de casinhas repetidas no meio do nada e depois pensam em levar a infraestrutura para lá. Então nesse caso já existe a infraestrutura e eu estava só me apropriando de um espaço que era um vazio inutilizado. Aqui na implantação é possível ver aonde passava a antiga linha férrea. Com a retirada dela, eu me apropriei dessa área. A ideia era criar blocos de apartamentos com blocos intermediários de acesso vertical. Nesses blocos, a intenção foi alinhar eles com o traçado urbano existente, ou seja, nesses blocos aqui não existem apartamentos, que são esses vazios aqui. Então a ideia é que o próprio projeto não se tornasse uma barreira visual do bairro existente para a represa e que as próprias pessoas que estivessem caminhando aqui embaixo tivessem essa vista e que as pessoas que estivessem nessas ruas também não tivessem uma barreira visual. Então esses blocos aqui de acesso de escada e elevadores era permeável. Outra decisão de projeto para tornar o bloco mais permeável ainda foi deixar o térreo livre, não ter apartamentos no térreo. Nessa cota superior, as pessoas caminhavam com todo o espaço livre do térreo e tinham uma vista livre da represa. E agora falando no geral sobre essa prancha, essa foi a primeira prancha, então eu busquei justificar a implantação e a escolha do terreno, busquei mostrar as informações do entorno, busquei dar atenção à implantação em si, como aqui no caso esse tipo de calçamento fazia referência à represa, como se a represa estivesse entrando dentro do prédio. No caso a represa estaria aqui com as curvas, então esse calçamento com uma linguagem orgânica que remetia à represa, a proximidade que eu deixei o prédio da represa. E aqui embaixo eu localizei os cortes, sempre com um texto informando, com as imagens 3D,
e os cortes para deixar claro como que estava essa implantação e como eram os níveis. Essa é a segunda prancha, onde eu detalhei os 4 pavimentos. Então aqui dá para entender melhor como que eram vazados esses vãos, que eles eram só módulos verticais de acesso. Esse alinhamento que vai torcendo era tanto para explorar novos visuais da represa, como também para o próprio edifício se adaptar à curvatura natural do terreno. São 4 pavimentos e aí esse ângulo aqui era conforme a necessidade de implantação. Então existia esse corredor aqui, não sei se dá para vocês entenderem aqui, nesse esquema, que existia as 4 lajes, o acesso era feito por aqui, o talude viria aqui, e desses pavimentos aqui seriam as sacadas para entrar para os apartamentos. Então eu subia por aqui por essa escada, vinha pelo corredor e entrava nos apartamentos. Cada módulo desse tinha 2 apartamentos geminados que tinham sacada. Aqui eu conseguia sintetizar a intenção dos blocos de apartamento, que era buscar os visuais, o caráter social e a proteção solar, valorizando a circulação, o espaço externo para valorizar os visuais. Não era só um corredor, era um mirante. Isso intensificava o caráter social. Ou seja, eu estava permitindo que pessoas de baixa renda tivessem a vista da represa, que é um lugar, por exemplo, que é uma região da cidade voltada para pessoas de alto poder aquisitivo. Então, eu estava trazendo esse caráter social. O avanço dessas lajes buscava a proteção solar, que remetia ao tema secundário do projeto, que é a arquitetura bioclimática. E aqui na parte posterior dos apartamentos, com varandas mais privativas, também com proteção solar. Já nessa prancha, a terceira prancha, eu entrei para a escala do apartamento, para a escala da unidade habitacional. Então aqui eu detalhei o módulo do apartamento geminado. Nesse aqui mostrei a planta com layouts e aqui as cotas. É um apartamento simples, um apartamento de 80 metros quadrados, considerando a varanda. E aqui eu mostrei o conceito da unidade habitacional que estava integrada ao projeto. E o fato da unidade habitacional só para ficar claro, dela tá localizada com a entrada aqui e a saída aqui, remete a esse sistema que era proporcionar a ventilação cruzada, ou seja, todas as aberturas, de preferência nos mesmos eixos, aproveitando a brisa da represa, ou seja, desde o prédio, da sua própria implantação até a unidade habitacional, com as aberturas generosas. Então a entrada era por aqui, aqui acontecia a sala, cozinha integrada, vinha pro banheiro, que com dimensão para adaptar para PNE, e os 2 quartos e a varanda. Aqui os cortes mostrando como os 2 perfis metálicos dessa estrutura passava por aqui. A parte mais legal foi poder colocar minha família nos renders. Chegou uma hora que eu tava puta da vida e não aguentava mais, que eu peguei e falei, então esse é meu pai, minha irmã, meus cachorros e minha mãe. Uau, sim, eu coloquei a minha família nos renders. E aqui mostrando a varanda, como essa fachada, que não é de frente para a represa, que é a de cá, era de maior insolação, eu propus as chapas metálicas funcionassem como brise. Então aqui nessa parte aqui do projeto tinha esses brises que usavam para filtrar o sol. Além dos brises, o jardim, que fazia criar um microclima nessa varanda para ela ser utilizável, para chegar o sol das 5 da tarde não tá aquele sol fritando e eles não poderiam usar. Então esses brises aqui em chapa metálica passando de fora a fora na estrutura. Essa era a prancha 4 e essa era a prancha que falava sobre a tecnologia e o aço e o sistema construtivo. O porquê da minha proposta em aço, por ser algo leve, que eu conseguiria fazer de forma mais sutil, mais delgada, ou seja, buscando minimizar essa barreira visual que o prédio iria criar. Eu utilizei 2 perfis, um mais delgado que era a caixa interna que ia suportar os apartamentos em si, e esses 2 perfis maiores em vermelhos que eram a estrutura do bloco. Essas estruturas passariam aqui, essa peça aqui metálica, essa montada, o vermelho e a caixa interna o amarelo. Busquei informações, pesquisei uma base de dimensionamento. Essas vigas aqui teriam 80 de altura e essas aqui 50. É claro que na realidade provavelmente o dimensionamento passaria por engenheiro de estrutura
Isso foi uma proposta. O arquiteto, ele tem definições de estrutura, mas ele não se aprofunda ao máximo. Para minha proposta de TCC, todo mundo falou que estava adequada, que estava coerente. Caso fosse ser construído um dia, por exemplo, mudaria muita coisa, mas a intenção era essa. A proposta mostrando o desnível, ou seja, o prédio ele estava apoiado na crista do talude. Ou seja, aqui era a cota inferior da represa, a intenção foi buscar o mínimo de apoio possível. Então, de uma forma que essa base segurasse a estrutura e essa aqui tensionasse para ela ficar presa na cota superior. Então aqui dá para vocês perceberem o acesso vertical, que é esse acesso aqui em planta. Como os apartamentos começavam só no andar de cima, 7 metros acima, aqui tem uma distância de 7,10 metros. Era muito alto para simplesmente acessar por uma escadaria. Então a proposta foi já criar uma rampa na inclinação de 8,33. Essa rampa já venceria 2 metros de altura e deixaria a escada para vencer 5 metros. Mas a intenção era criar esse pé direito alto, permitir mesmo a visão, a circulação de ar, que todo esse térreo aqui fosse utilizado pelas pessoas. A pessoa viria até aqui, subiria a escada, ou se ela quisesse, ela se prolongaria por esse mirante que teria um elevador aqui. E o elevador chegaria até na cota, a cota inferior, que é a cota da represa, essa daqui, 5,5 metros abaixo. Então esse talude aqui tem um desnível de 5,5 metros. Então nessa prancha eu detalhei também como seriam os encaixes. Depois eu descobri que isso não seria cobrado e falaram que eu até nem precisava ter pensado nisso. Mas eu tava tão obcecada e tava tão fanática em resolver os problemas e pensar em todas as soluções, que além de ficar conceitualizando, eu fui me aprofundando nas partes técnicas. Então fui imaginando como seriam os encaixes com laje em steel deck, por exemplo. E essas ligações, isso também depois me incentivou a participar do concurso, que era sobre estrutura metálica. E por fim, a última prancha, como eu resolvi que eu queria trabalhar com arquitetura bioclimática, o projeto foi ficando cada vez mais pesado e cada vez mais intenso. Só o fato de trabalhar com habitação e justificativa de apropriação urbana e tudo mais, já estava muito complicado, mas eu não sei porque eu ainda fiquei fanática em trazer todo o conteúdo de conforto ambiental. Antes de começar a projetar, eu fiz carta solar, eu nem lembro o que era isso aqui, socorro, a tabela de Mahoney, carta bioclimática de Ivone, tabela de Mahoney, as NBR sobre habitação, todas as diretrizes de conforto ambiental, de arquitetura bioclimática para São José do Rio Preto, eu deixei aqui. Porque eu sou doente. Não é obrigada a fazer isso no TCC. Na verdade, essa é a raiz da matéria de conforto, mas que a gente esquece de aplicar em projeto. Isso são ferramentas de projeto, então eu queria mostrar que a habitação ela tem que ter esse cuidado bioclimático, essa intenção, além de contestar a forma de política urbana, quis também contestar a forma de construção, a forma de trazer uma arquitetura boa para a região, uma arquitetura inteligente e não uma arquitetura de massa, uma arquitetura feita assim nas coxas em prol do lucro e em prol de criar números. Minha Casa Minha Vida, essas políticas de conjunto habitacionais criam números. Quem garante que esses números têm qualidade? Enfim, a intenção era mostrar que além de todo o cuidado com a localização, eu também tinha a intenção de mostrar o conforto, de trazer o conforto para essas habitações, por mais simples que elas tivessem que ser. Além de tudo, elas tinham esse conforto ambiental, para minimizar o uso de ar-condicionado, o uso de iluminação, uso de qualquer coisa que gastasse energia. Então, além de tudo, eu propus um coletor eólico urbano, placas solares fotovoltaicas, o uso da chapa de aço expandida para permitir essa ventilação. Então aqui no brise, chapa de aço, no acesso aqui, chapa de aço, nos guarda-corpos, chapa de aço. E a grande sacada do meu trabalho foi embasar tudo isso em dados, em informações. Tudo isso aqui eu fiz num software super sofisticado chamado PowerPoint. Depois que eu já tinha terminado o projeto, eu comecei a criar esses esquemas para explicar, porque só escrever na monografia não ia ser suficiente. Então, cada vez que eu sentava para fazer algo do TCC, os desenhos técnicos já estavam prontos, isso aqui já estava pronto, preenchido. Eu ia lá no PowerPoint e ficava criando uns esqueminhas banais que esclareciam a intenção do meu projeto. E não bastando isso, eu queria ainda afirmar e deixar incontestável que o meu projeto era bom. Aí eu ia lá e procurava frases de arquiteto, frases de efeito e colocava assim, ó: os melhores edifícios aproveitam as vistas
é o Sir Norman Foster. Então em cada prancha eu coloquei uma frase de um arquiteto referente ao tema da prancha. E isso fez os professores da banca verem a atenção que eu dei ao projeto, verem o carinho com que eu busquei. É óbvio que os melhores edifícios aproveitam as vistas, o clima e a luz. Esse esquema aqui já dizia isso, mas eu vim e coloquei a frasezinha do Norman Foster, pá, tanto para preencher espaço, mas depois todo o conceito ficou claro. Norman Foster está falando. Aqui, imagens da internet. Eu não tive que detalhar isso. Eu simplesmente peguei essa foto do coletor e escrevi qual era a intenção de estar colocando ele no meu projeto. A foto banal de uma floreira, mas qual era a intenção dela proposta no meu projeto. Todo o estudo de arquitetura bioclimática em conforto, tudo que a gente aprendeu em 2, 3 anos de conforto, carta solar, essas cartas malucas, coloquei no meu projeto. Mais uma frase de efeito, do Paulo Mendes da Rocha. Para mim, a primeira e primordial arquitetura é a geografia. O que eu estou dizendo? Que eu pesquisei tudo segundo as ferramentas de conforto, tudo que uma habitação precisava de conforto para Rio Preto. As cartas diziam isso, o Paulo Mendes disse isso. Era óbvio que todo mundo sabe que eu ia precisar de proteção solar, ventilação natural, materiais com isolante térmico. O que eu fiz? Eu não simplesmente falei que eu precisava, eu disse provando que eu precisava disso. Ou seja, Paulo Mendes falou, a geografia é a primordial arquitetura. Ou seja, o que eu estou? Eu estou mostrando que eu estava projetando exclusivamente para Rio Preto, com as necessidades de Rio Preto. Totalmente contra o que o Minha Casa Minha Vida faz. Mesmo que o meu projeto não seja perfeito, eu consegui provar a intenção da minha proposta e consegui argumentar contra o Minha Casa Minha Vida. Isso fazendo ligação com a minha pesquisa na monografia. Eu não falei mal do Minha Casa Minha Vida na monografia. Eu provei, projetando. Eu sei, foi comprido, foi complexo. Eu poderia falar umas 10 horas seguidas sobre esse TCC, falar sobre a monografia e tudo mais. Mas enfim, as pranchas em PDF do meu TCC, eu sei que não deu para enxergar nitidamente aqui, mas eu tinha que apresentar mostrando. Essa foi só uma forma de expor como eu apresentei o meu TCC com alguns comentários, mas as pranchas em PDF e a monografia estão aqui embaixo na descrição. Esse foi o meu TCC, eu realmente me dediquei de corpo e alma, busquei fazer o que eu acreditava. Surgiram muitas dúvidas, muito estresse, muita coisa que não estava bem detalhado, que até hoje não tá perfeito. Isso foi um estudo, uma proposta. Se fosse ser construído, seria um outro projeto, outros detalhes. Mas é isso que nós arquitetos fazemos. Criamos, propomos mudanças. Fazemos as pessoas pensarem. Contra qualquer tipo de coisa, essa é a minha proposta, mas foi embasada em pesquisa, em dedicação. E foi isso que eu acredito que fez, além do projeto estar excelente, e foi isso que fez eu ser reconhecida e os professores entenderam. Tinha muita coisa para ser questionada aqui, eles poderiam questionar qualquer vírgula e eu teria argumento, mas a questão é, eles não questionaram porque eu demonstrei a minha intenção e eu demonstrei o meu amor pela arquitetura fazendo isso. E é isso, esse foi o meu TCC, vão assistir os outros vídeos da série, me manda um beijo, se inscreve no canal se não for inscrito e boa sorte no TCC de vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu trabalho, é isso que sai na minha cabeça às vezes. Beijo, tchau. Mas eu não sinto saudade do TCC.